Nesta terça-feira, excepcionalmente, teremos apenas um convidado para o bloco de entrevistas do nosso programa O Melhor da Noite com Marcos Peixoto. Por conta da festa de Santo Antônio, a qual cobrimos ampla e restritamente, resolvemos tomar essa decisão. E quem vai ser o nosso entrevistado será o Dr. Aloysio Brasil, que nasceu no Crato, pertence à tradicionais família de nossa região e hoje goza de um conceito imenso em sua profissão. Tornou-se o reumatologista mais requisitado do Cariri. Dr. Aloysio Brasil é professor da Universidade Federal do Cariri na disciplina de reumatologia, como também é coordenador da auditoria médica da Unimed Cariri. Nesta entrevista, ele fala sobre sua especialidade, assim como de sua estreia na política cratense ao aceitar convite do ex-prefeito Samuel Arari para presidir o PSDB de nossa cidade. Vamos então à sua interessante entrevista. Boa noite, doutor Aloysio Brasil. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa, desde o início do programa que eu lhe convidava, mas você sempre muito atarefado, não pôde vir. Mas agora chegou a hora da gente bater um papo, não é? Pois é, muito obrigado. Agradeço mais o convite, realmente desde já de muito tempo que era para estar participando dessa entrevista com você, grande jornalista, e uma oportunidade da gente discutir e ter um bom relacionamento em relação às propostas que a gente possa debater agora. Certo. Pois, doutor Aloysio, vamos começar no seu ramo forte, que é a medicina, né? E na sua especialidade. O que vem a ser o reumatismo, o reumatismo, que vem ser o reumatismo numa pessoa? Certo. A reumatologia é uma área da medicina que atua principalmente com quadro de dores, né? Ela trata o sistema osteoarticular, certo? E associado a isso as doenças sistêmicas, associado a esse processo articular, né? Então, o reumatismo tem várias características, né? O padrão principal dele é o processo de dor, né? Mas que pode estar associado desde a uma osteoartrite, né? Que é uma doença relacionada mais ao processo da idade, como a um processo inflamatório, como a artrite reumatoide, a gota, né? Hoje, principalmente a artrite da chikungunya, que está tão evidente no nosso estado, principalmente aí em Fortaleza. Certo. Doutor, o reumatismo, ele acomete mais as pessoas numa idade mais avançada, na idade idosa, ou os jovens também são acometidos do reumatismo? Todas as idades são acometidas, né? Você vai depender do grupo de patologias que estão relacionadas à idade, mas pode acometer desde criança até adultos, né? Hoje a reumatologia é dividida também na reumatologia pediátrica, que pega desde as crianças até 19 anos de idade, e a gente fica mais com adulto mesmo. Certo. E eu ouvi falar, então é uma dúvida que ficou, o reumatismo provoca algum problema ao coração? As doenças reumatológicas, como eu falei, são doenças que geralmente são sistêmicas, né? E várias doenças reumatológicas acometem o coração. Entre elas as doenças autoimunes, como o próprio lúpus eritematoso sistêmico, a própria artrite reumatoide, a esclerose sistêmica. Então são várias doenças que podem vir a acometer o coração. Doutor, me diga uma coisa, eu tenho um cunhado, Vinícius Filho, meu cunhado, ele teve febre reumática. O que advém de que essa febre reumática? A febre reumática vem decorrente de uma bactéria, certo? O Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. E aí, a partir do contato dessa bactéria, algumas pessoas que são susceptíveis, né? E acaba tendo, do ponto de vista imunológico, uma lesão cardíaca, certo? Ou outros comprometimentos, como lesões articulares, ou lesões de pele, ou até mesmo lesões, comprometimento neurológico. Certo. Olha, eu trouxe uma pergunta da telespectadora, Maria Elizabeth de Souza, do Crato. Ela disse que sofre de artrite reumatoide. Isso. Né? E quer saber o que fazer para conseguir a cura, já que até hoje tudo que fez foi aleatório. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? Que ainda hoje não tem cura, mas a reumatologia de 2000 para cá, certo? Onde vieram novas medicações como os imunobiológicos, né? Tá tendo uma revolução no processo de remissão da doença. Então o intuito hoje no paciente com artrite reumatoide é você levar remissão,
que não é considerada a cura, mas você deixa o paciente totalmente sem dor, certo? Ou pelo menos a você ter uma baixa atividade. Então essa é a nossa meta que a gente tem. Então a gente tem hoje uma gama de medicações que leva o paciente, se não chegar à remissão, pelo menos o mínimo de atividade possível, é a meta do reumatologista chegar nesses pacientes. Haja vista que não se admite hoje você deixar um paciente com artrite reumatoide ir para deformidade articular, certo? Quer dizer que leva para deformação? É uma doença que leva à deformidade, né? Mas enquanto que a gente tinha, ainda hoje a gente tem muitos pacientes com deformidade articular, porque eram pacientes que já têm um diagnóstico aí de mais de 10 anos de doença, mais de 15 anos de doença. Os pacientes que a gente está fazendo diagnóstico de artrite reumatoide inicial, esses pacientes, a meta é levar para remissão. Então não se admite mais que esse paciente tenha no futuro deformidade articular, porque hoje nós temos alta tecnologia medicamentosa que a gente pode controlar o processo da sinovite, o processo inflamatório da articulação. Certo, eu espero que a Maria Elizabeth de Souza tenha se contentado e ficado satisfeita com a sua resposta. Agora, mudando um pouquinho do assunto que eu estava conversando antes com você ali antes da entrevista, como foi que ficou aquele caso da Faculdade de Medicina do Crato? Como é que ficou? Porque eu sei que o senhor trabalhou por isso, o senhor paralelamente, e foi até ouvido em certas circunstâncias do processo. Como é que tem esse processo? O processo da faculdade, né, coincidentemente, quando foi as aberturas de vagas de universidade, foi a partir daquele tumulto que teve em 2013, né, que a população foi reivindicar na época no governo Dilma, né, e ela lançou o programa Mais Médicos. Coincidentemente, eu passei a ser supervisor do Mais Médicos e também do Provab. Naquele instante, né, viu-se que no Brasil existia uma deficiência muito grande no número de médicos para cada 1.000 habitantes. Apesar de que a Organização Mundial de Saúde determina que tem que ter pelo menos um médico para cada 1.000 habitantes, na maioria dos países, quer dizer, em países hoje, como na Europa, tem até 7 médicos para cada 1.000 habitantes. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Porém, no Nordeste, e especificamente no Ceará, essa proporção é de 1,09 para cada 1.000 habitantes. Fora isso, né, o número de vagas de medicina é muito reduzido ainda, principalmente no Nordeste. Então, naquele instante, foi lançado um edital, né, para contemplar a abertura de novas faculdades, né, no caso, eram faculdades privadas, né, e de 100 e poucos municípios que se candidataram, 48 foram selecionados, né, 49 foram selecionados. Desses 49, foi liberado logo uma federal no Piauí. E 7 não foram reprovadas, elas ficaram em stand-by porque não preencheram os critérios para a instalação daquela faculdade e iam passar por uma vistoria 6 meses depois para o Ministério da Educação decidir se ela estava apta ou não. Né? O grande problema é que dessas 49 faculdades que vieram para o país, naquele instante o governo cometeu um erro absurdo. Porque das 49, só 8 vieram para o Nordeste, onde uma ficou em Pernambuco e 7 na Bahia. Ora, se o maior problema do número de relação de médico por 1.000 habitantes é exatamente no Nordeste, hoje, caracteristicamente, no Ceará, Piauí e Maranhão, e não ser contemplado nenhuma faculdade de medicina nesses locais, era um absurdo, entendeu? Então, ela viu, né, diante desse erro que ela cometeu, e abriu um segundo edital. Nesse segundo edital, aí os critérios não contemplavam mais o Crato, contemplavam mais 5 cidades no Ceará, que eram Iguatu, Quixeramobim, mais outras 3 cidades, né, Crateús, só que são cidades e com Crato de fora, né, são cidades que a sua estrutura não tem nem comparação em relação com Crato, né? Então foram erros técnicos que infelizmente a gestão anterior cometeu, né, em que eu não sei na verdade ainda em que pé está essa situação lá em Brasília, né? Diante disso nós vamos ter e até por causa
essa conturbação política em Brasília, eu acho que está tudo stand-by, né, doutor? Está tudo, com certeza. Eu acho que nesse momento, né, a gente está passando por uma crise política importante, né? E a gente não sabe ainda como é que está essa conjuntura, mas, na verdade, a situação hoje da Faculdade de Medicina, né, eu acredito que ela ainda tem chance, né? Porém, nos critérios do primeiro edital, ela teve essa situação que não preencheu os critérios, né? E eu falei na época, em audiência pública, falei na Câmara Municipal do Crato. Na Assembleia Legislativa, né? Então, o Crato perdeu nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 18 anos, aproximadamente 230 leitos de SUS, certo? Bem, Então, nós temos uma microrregional de 13 municípios, de uma população importante, entendeu? Que eu acho que hoje cabe tranquilamente um hospital de média complexidade, num processo de gestão de consórcio com esses 3 municípios, entendeu? Que daria tranquilamente para poder resolver, porque hoje nosso problema na saúde não é só a questão da alta complexidade, o problema maior é a média complexidade, porque nós não estamos tendo cirurgia de hérnia inguinal, nós não estamos tendo cirurgia de colecistectomia, cirurgia de pequeno porte, porque não tem vaga nos hospitais para poder fazer esses procedimentos. E a demanda tem. E a demanda está sobrando. Está sobrando. Entendeu? Então, nessa circunstância, eu acho que caberia tranquilamente. E outro fator importante é que os defensores naquela época, né, ocorreu uma dicotomia de entendimento. Certo. Eles quiseram pleitear uma faculdade de medicina privada, juntamente com um hospital universitário público. Ora, como é que você tem um hospital universitário que seria pertencente à Universidade Federal e esse hospital está ligado a uma entidade privada? Então isso não tem sentido, nenhum. Tanto é que é diferente, aí no caso, se existe essa possibilidade de criar um hospital público, portanto, existe uma dicotomia, né, entre trazer uma faculdade privada com um hospital público. Né? E hoje o entendimento é o seguinte, era que você, quer dizer, uma faculdade privada com um hospital público universitário, que isso não teria cabimento. Então, hoje, o que poderia pleitear era um hospital de SUS para o município em sistema de consórcio e que a faculdade tivesse um recurso, né, numa parceria público-privada, né, no caso privado-pública, que cabe tranquilamente, certo, uma atuação nesse sentido, entendeu? Então, daria tranquilamente para montar, todos sabem, né? Eu participei do início da faculdade de medicina aqui do Juazeiro e a gente sabe o pouco que essa faculdade deu, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de novos empregos, de moradia, de todas as circunstâncias. A história de Juazeiro tem que ser contada antes e depois dessa faculdade. Concordo plenamente. Não é? Certo? Agora, o nosso tempo é pouquinho e a gente tem que aproveitar todo o tempo do mundo para poder contemplar o telespectador com boas perguntas e boas respostas. Nesse momento que hoje nós vivemos, nós não precisamos mais dizer que você está no PSDB, né? Entrou no PSDB, está aliado ao Samuel Araripe no Crato. Como é que você está vendo, doutor, esse atual momento brasileiro, essa falta de rumo no país, de rumo político, todos os políticos, a maioria envolvida nessa corrupção desbragada, e graças a Deus você parece que escolheu um partido que é o menos afetado e principalmente por ter uma liderança a nível de estado como o Tasso Gereissati, que está completamente isento de qualquer problema com esse quesito corrupção. Doutor Samuel, né, o ex-prefeito, me convidou, a gente teve uma conversa muito amadurecida, eu demorei muito para absorver todo esse processo. Eu acho que eu tenho muita fé, né? E acredito que diante das grandes adversidades é que surgem as grandes ideias, né? Então eu acho que esse momento para o país, apesar da gente estar passando por esse conflito todo, eu acho que nós estamos passando, na minha opinião, o melhor momento. O melhor momento é que vão ser aí filtrados, né? Sem sombra de dúvida, as melhores pessoas, sem sombra de dúvida, os melhores processos de gestão, porque a
população não quer mais não ter a transparência. Eu acho que se você tiver uma transparência, o prefeito, ou o gestor, o governador, ou o próprio presidente, que não tiver mais com a população a transparência, haja vista que os meios de comunicações, a tecnologia da internet, o WhatsApp, hoje em dia o processo está sendo em milésimo de segundo. Então, se tiver um processo de transparência com a população, com a gestão, abrir as contas para a população, eu acho que isso vai ter realmente uma modificação nesse país. Então, acredito muito no Ministério Público, né? E esses jovens que estão aí no processo de mudança do Ministério Público estão provocando uma revolução no país, de forma que está sendo um exemplo para o mundo, né? Nós estamos passando agora por um processo semelhante na Espanha e que estão seguindo as mesmas diretrizes e modos do processo investigativo daqui, né? Então, eu acho que essa conturbação que a gente está passando no país só vai vir a salutar boas coisas, né? Bons momentos e mudança, principalmente na política. A gente estava precisando de uma situação dessa. Quando diz assim, a gente está chegando no fundo do poço, mas é no fundo do poço que aparecem as virtudes, as intemperanças, as boas aquela história dizer que tem a luz no fim do túnel, né? Sem sombra de dúvida, né? Então eu acho que vai vir mudanças, né? E é nesse intuito que eu entrei nesse processo, né? Nós não faz parte do perfil de Samuel e até haja vista que você não vê ele falando da gestão, nem do gestor atual do CRATO, nem faz parte do meu perfil participar desse processo de crítica. Eu acho que a gente tem que constituir um novo paradigma, especificamente no que eu falo de gestão por competência, né? Baseado no chá, né? Competência, habilidade e atitude, certo? Então são essas modificações que a gente quer realmente, trazer novos participantes, respeitando as pessoas que faziam parte do PSDB. Então nós vamos agregar todo esse pessoal antigo, não vai ter nenhum processo de revanchismo, nem de não contemplar as pessoas que já faziam parte. Então esse não faz parte do meu perfil. O que a gente quer realmente é agregar e trazer novos participantes e fazer uma base aliada, né, baseado numa mudança do CRATO, né? Eu acho que já está precisando de a gente ter realmente diretrizes de trazer uma harmonia em todos, né? Para ensejar coisas melhores para o nosso município. E o CRATO está precisando disso. Pois bem, entrevistamos aqui o Dr. Aloysio Brasil, uma excelente entrevista, por sinal, e queríamos deixar aqui o microfone para as suas últimas palavras e até despedidas. Foi um prazer tê-lo aqui no programa e espero que outras oportunidades aconteçam. Eu que agradeço, Marco, e estou aberto a todos e quero realmente, num futuro próximo, a gente montar melhor um PSDB no CRATO, né, trazer o jovem para o PSDB jovem, tá certo? E montar a base aliada para a gente discutir ideias, né? Discutir propostas e levar uma situação hoje na meritocracia, certo? E do melhor do bem querer, realmente. Muito bem. A meritocracia que tem que ser bem-vinda. Com certeza. Foi excelente essa entrevista aqui, tá com o Dr. Aloysio. A gente sai agora só para um rápido intervalo e volta já já.